Minha convidada especial do dia de hoje é a minha amiga Elaine Cone. Muito obrigada, bem querida. Muito feliz de estar aqui com você hoje, viu? Ai, eu também. Adorei aquela nossa dobradinha no ano passado. Foi, né? Foi bom, né? Deu o que falar, né? Deu o que falar, né? Então, a Elaine, ela é uma brasileira, 57 anos, 126 mil seguidores. Gente, que maravilha isso, né? Pois é, né? Enche um estádio de futebol. Não é? Maratonista de jejum, líder de marketing em Portugal, mãe de gêmeos e criadora do lema Endorfine-se. Adoro isso. Não é? Não é bom demais? É isso que move a gente, né? Correr atrás da endorfina para começar o dia. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso para inspirar a mulherada que vira e fala: eu já não tenho mais idade para isso. Já passou minha época, né? Na verdade, as mulheres precisam desse tipo de desculpa, né? Para não fazer nada. Então, o que eu sempre falo, endorfine-se, vamos lá, vamos levantar, levanta daí, vamos fazer alguma coisa. Porque a idade é uma coisa muito relativa. Eu tenho amigas de 30, de 25, que são muito mais velhas do que eu. Que eu estou sempre ali puxando, tentando puxar, e essa coisa da pessoa dizer, do tempo, né? Do cansaço, disso daqui. Não, gente, levanta a cabeça, dá a volta por cima, sacode a poeira e vamos. Muito bom. E o nosso tema central de hoje é energia, saúde e protagonismo feminino depois dos 50. A vida sem replay entre Brasil e Portugal. Da violência à liberdade. Por que Portugal te devolveu o fôlego? No outro dia me perguntaram isso e eu falei que aqui eu descobri o direito de ir e vir. Por quê essa coisa? Eu morei no Brasil, você morou no Brasil também, você sabe como é que é. Eu sofri, a minha experiência, eu sofri 13 assaltos. Nenhum foi bobagem, todos foi com muita violência. Eu levei facada na Bahia. E aí eu tive filhos gênios e tinha uma oportunidade em mudar aqui para Portugal, por causa do meu trabalho. Os meninos começaram a crescer, eu comecei a entrar em pânico. E aí eu tive um último assalto que eu estava com meu filho. Falei, não, agora eu quero mudar para Portugal de vez. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma paz de espírito que eu nem sabia que existia. Eu me deparei com uma vida e uma tranquilidade que eu nunca vivi. Não que eu vivesse mal no Rio, eu vivia bem no Rio, tinha hora que eu sabia, saía, por onde eu ia passar. A gente se adapta aqui, né? Sendo que nós somos adultos. Eu estava com filhos pré-adolescentes, querendo ir para a rua, gêmeos, a mesma idade, muitos amigos aqui e ali. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me deparar com uma paz, uma tranquilidade. Sair à noite, pegar minha bicicleta, ir para um restaurante com meu marido, passar cobertos, eu e elas. Meus filhos saírem, pegar ônibus, e ir ao cinema e voltar sem eu ter aquela preocupação. Então, Portugal, para mim, veio na hora certa, na hora da meus 50 anos, onde você precisa ter uma paz de espírito para seguir adiante com longevidade, com paz, com saúde, com tudo. E o estresse não ajuda ninguém. É verdade. Então, principalmente nessa fase, né? Pois é, tudo que eu queria era paz. E aqui eu tenho muita paz para poder seguir minha vida com segurança. E minha família, claro. Então é o direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir, que eu descobri aqui. E que eu não tinha no Brasil. Eu nem sabia, entendeu? Descobri aqui. Então, assim, é um bem-estar mental, né? Que trouxe para você nessa fase, né, de transição, né? Exatamente. Dos 40 para os 50. Exatamente. Chegar aqui e poder... Eu cheguei aqui com 50, né? Então, tem 7 anos que eu tô. Dos meus 50 para cá, eu comecei a ter uma vida que eu não imaginava que fosse possível. A paz, a tranquilidade, fazer as coisas com calma, fazer as coisas sem medo, estar em um lugar e não ter que sair correndo, ter que ficar agora a hora, o trânsito, porque não tem que passar por ali. Não, é qualidade de vida. Muito bom. Eu acho que eu até rejuvenesci depois que eu vim morar em Portugal. Uau! A ti, quem? É sério isso. Menos estresse. Menos estresse, é verdade. Primeiras barreiras culturais. A brasileirada diz que português não faz amizade. Verdade ou mito? Eu acho que depende muito da brasileirada.
porque antes de eu mudar para cá, o que eu mais ouvia no Rio era assim: você, Portugal, ninguém vai te aceitar, você com esse jeito, você isso, você aquilo. Então eu vim para cá, falei, com isso na cabeça. Mas eu sou aquela pessoa teimosa. Eu não me deixo levar pelo que as pessoas precisam viver a experiência para te dar razão ou não. Sim. E o resumo dessa pergunta que você me fez, eu acho que depende muito do teu comportamento em relação ao outro. Começa por respeitar a cultura do outro. O outro não é igual a você. A cultura é diferente. Tudo bem, Brasil, Portugal tem muitas semelhanças, sim, mas é uma outra cultura. Eles são diferentes da gente. São diferentes da gente. E o que eu vim buscar aqui em Portugal? O que Portugal tem para me oferecer. Eu não posso chegar aqui e impor a minha cultura, o meu modo de ser. É claro que eu acabo influenciando muitas portuguesas, eu sei que eu influencio, mas eu influencio de uma forma bacana, não impondo ao outro a minha cultura ou não respeitando a outra pessoa. Hoje, parte das amizades que eu tenho aqui são portuguesas. Eu tenho amigas que eu posso dizer minha melhor amiga. Eu conquistei aqui em Portugal. Eu sei que tem muitas histórias por aí, mas eu estou falando da minha história. E a minha história não é essa questão de que brasileiro não faz amizade. Muito bom. Ok, chegou por segurança, mas a energia que não acaba. Bora destrinchar jejum, treino e hormônio? Bora. Endorfine-se. Jejum, treino pesado e modulação hormonal. Treinar 2 horas em jejum. Como convencer o corpo e a cabeça que não vai morrer? Foi um trabalho. Porque a vida inteira, culturalmente, eu aprendi que eu tinha que comer X, Y, Z para poder ter força, explosão para treinar. E foi durante a minha vida inteira. Chegando aqui em Portugal, fiz a transição dos meus médicos, né, do Brasil, Janaína Barbosa com o Dr. Rodrigo Ayubi. Em seguida, eu fui levando todo mundo, fui levando família e tal. E meu marido chegou um dia em casa com a história do jejum intermitente e começou a fazer. E aí o nosso café da manhã ficou sem graça, porque ele não comia e eu comia. E eu comecei a ver uma mudança muito grande no Christian. Falei, pô, vou tentar. Aí fiz uma consulta com o Rodrigo. Falei, mas Rodrigo, eu preciso comer muito de manhã, eu como muito e tal, eu vou passar mal. Ele falou, vamos fazer, eu vou te ensinar como fazer para você chegar lá. E aí nós fizemos um treinamento mesmo, sabe, coisas de acordar de manhã, tomar uma água morna com... Água morna eu sempre tomava, sabe, água morna com limão. Água morna com limão e sal. Aí eu comecei a pôr sal, que antes eu não colocava. Aí aquilo já te dá uma... E depois eu fazia o meu café à prova de balas, com MCT, mais manteiga, aquilo dava uma energia. E a primeira vez que eu fui para a academia, porque quando eu comecei na primeira semana, eu pensei que eu fosse morrer. Eu tinha queda de pressão, de parar, assim, teto preto, fechava o olho, encostava na parede. E aí o Rodrigo falou, mãe, ó, é a cabeça. Se você quiser, você vai conseguir, mas você tem que entender como funciona. É treinamento, treina teu cérebro que você vai conseguir. Eu falei, eu vou me dar uma chance para aprender a fazer isso. Bom, consegui. Fui, de repente, assim, dar um estalo. Hoje em dia vai para 5 anos que eu faço jejum intermitente. Eu vou para a academia, eu treino que nem um bicho, eu treino que nem um cavalo, mesmo. Eu pego máquina pesada, peso, fico 2 horas treinando, saio da academia com uma explosão de energia, mas é uma coisa muito maior do que antes. Então, hoje, para mim, o jejum intermitente é vida. Eu também adoro fazer. Eu sinto muito essa diferença, né? Porque eu também era igual a você. Eu treinava, sempre gostei de treinar de manhã, não gosto de treinar, não consigo. E à noite, treinar à noite para mim não dá. A minha relação já é outra. Já é outra, né? Incrível, né? Eu tenho o treino para mim é de manhã, é a hora que eu tô assim. E eu também aprendi também a fazer, e hoje eu percebo essa diferença e acho que o jejum intermitente, mas também, né, a gente tem médico que
que ensina isso? É o mestre, né? Que é o mestre, né? Qual foi o turning point para iniciar a modulação hormonal aos 43 anos? Isso é uma história que eu vou ter que falar antes, já? Bom, eu faço medicina ortomolecular desde os 30. Então, essa minha ligação com a reposição, embora não fosse uma reposição hormonal, porque eu não tinha idade para isso, já é uma coisa que está, né? Eu tinha muitas informações através da minha médica, com 30 anos, e sempre estava lendo muito sobre tudo isso. Então, eu já fui, vamos dizer assim, adestrada. Então, eu já fazia uma suplementação de vitamina B, por exemplo, do complexo B, porque eu sempre tive tendência para anemia, embora eu coma carne e tal, eu não como o suficiente, ninguém nessa parte da Terra come o suficiente para repor tudo isso. Sendo que quando você é jovem, você está... Então, você não percebe essas coisas. Sendo que, com a medicina ortomolecular, eu fazia exame a cada 6 meses e ia, né? Quando eu cheguei aos 40 anos, já tive filho aos 37, 40 anos, eu comecei a ouvir aquela coisa que, você vai ver depois dos 40, a unha, o cabelo, pá. Eu ouvi essas histórias e eu já sabia que a unha ficava ruim, que o cabelo ficava ruim, que a pele ficava ruim, porque o declínio começa normalmente aos 40 anos. E muitas vezes eu falava para as pessoas e entrava para o ouvido e saia pelo outro. Depois a gente falar, encheu o saco, só porque você tenta, ortomolecular, o que é isso? Quando, 43 anos, um dia eu estou dormindo, né, acordei com aquele calor. Aquela coisa, aquele demônio me saiu pelo pescoço, aquela coisa. Falei, que é isso, sabe? O bicho estava agarrado no pescoço. E aí, ar-condicionado aumenta, volta, deita e dorme, e passa, calor, tira a coxa, tira a... Aí, primeira noite, segunda noite, terceira noite. Na quarta noite, eu acordei, fui aumentar o ar-condicionado, quando eu olho para o lado, essa história você já conhece, eu falei, que é isso? Meu marido com uma touca. Dormindo de touca, parecia um sangóide. Eu falei, que é isso? Ele que só assim, ó, parecia só com o olho de fora e disse no banheiro, não dá não, mas ar-condicionado é muito forte para ele ter alguma coisa, é nada. Ele chega ouvindo as bolinhas assim, tudo suado, molhado, demônio, agarra na minha orelha. Aí eu liguei para a minha médica e falei, Janaína, acho que eu estou entrando no climatério, assim, vamos fazer o exame agora. Então fez os exames, realmente estava entrando no climatério, e a partir desse momento, eu fiz assim, eu fiz tudo na hora certa. Então, eu sei que a menopausa é pá no caixão. Pá, sabe? É pá no caixão, e quanto mais tempo você demora para ver, pior é para você conseguir equilíbrio. Você acerta, mas pode é. E muitas pessoas ainda, embora isso seja um tema que já está, né? As pessoas estão começando a falar, sem tabu, você é uma delas, né? Você é a nossa representante aqui em Portugal, no Brasil, em todos os lugares. Mas ainda tem um tabu, e eu tenho amigas que me acompanham, que acompanham você, que seguem você e que olham para mim e falam, eu ainda não estou doente. Eu falo, mas isso não é doença. Muito interessante, porque as pessoas não percebem que você está assim, eu estou assim, exatamente por conta disso, né? As pessoas têm, né? É muita crença em cima, né, da reposição hormonal. A mulher está lá conversando com você, se mordendo inteira, a boca inteira, falando que nenhuma enlouquecida. Eu já estou vendo ali a menopausa, torcendo o pescoço dela, arrancando, jogando a cabeça do lado, o corpo pro outro, e a pessoa dela... Não, uma negação. Negação. Associa a menopausa a tô velha. Mas é um luto. A gente faz o luto da fase reprodutiva, né? Não, eu não tive esse luto. Você não teve, né? É. Mas eu acho que as pessoas que têm a negação fazem o luto. É como se você estivesse morrendo para renascer. São vários sentimentos, né? É verdade. Critérios para suplementação. Exame, orientação médica ou feeling? Os três. Os três? Orientação é fundamental. Boa. O feeling, eu percebo, às vezes, algumas situações do meu corpo, e aí eu já começo a dar uma pesquisada e faço contato com o médico e falo, olha, eu vi isso aqui, eu acho que seria... Deixa eu ver o que é. Não, maravilhoso, pode tomar. Então, eu me conheço bem.
Acho que justamente por essa coisa da medicina ortomolecular, eu aprendi a conhecer o meu corpo. Corpo em dia, cabeça mil, mas quem aguenta a maratona dupla de empresa mais Instagram? Não é fácil. Eu tenho que ter uma organização muito grande para não deixar o Instagram invadir o meu trabalho. O trabalho pode invadir o Instagram, não tem problema, porque o Instagram é uma coisa que veio depois e o meu trabalho é super importante, é isso que me dá sustento, me dá vida, me faz crescer, evoluir, e não tem sido fácil, mas é possível. Eu vivo reorganizando as pastinhas, sabe? Estou sempre reorganizando para poder conseguir fazer os dois juntos, sem dar problemas. Liderança feminina em território masculino. Primeira mulher no time de 12 homens portugueses. Qual o truque para ser fim sem perder a doçura? Para começar, eu sou uma estrangeira, né? Mulher, com esse perfil que eu tenho, com essa coisa de rede social. Eu trabalho numa empresa já há muitos anos, 30 anos. E nesses 30 anos, há 25 anos que eu venho a Portugal por causa da empresa, e chegou uma hora, teve uma necessidade que eles trazerem alguém de lá para comandar essas duas equipes. E quando eu comecei a ver o perfil de todo mundo, eu falei, pô, são homens. Então, é melhor do que trabalhar com mulher, eu acho. Né? Eu sempre trabalhei muito com homem, eu acho que melhor do que trabalhar com mulher. Mas vamos ver como vai ser isso. Foi péssimo quando eu cheguei. Foi muito difícil, eu tive que... Não posso usar essa expressão, né? Porque a gente está num podcast, mas eu tive que ser muito macho, muito mais homem do que eles, mas com muita calma, muita serenidade, olho no olho, e fazendo o tempo inteiro como se fosse um Corão ali, todos os dias, fazendo, tentando fazer com que eles entendessem que eu não estava ali para tirar o lugar de ninguém. Que o fato de eu ter chegado era para aquilo dali crescer. Eu dependo deles e eles dependem de mim. Então, eu tive que muitas vezes enfrentá-los, mas com muita classe, com muita educação, sem brigar, sem perder a doçura, com muita firmeza e com muita psicologia. Acredito. Muita psicologia. Foram 6 meses de trabalho tenso. Um teve que sair da equipe. Porque esse, se ele pudesse, eu acho que ele mandava me jogar lá do sexto andar. Foi guerra de titãs entre eu e ele, por ele vir na mesa, bater mãos, e eu bater também, levantar e ficar olho no olho com ele. E ele falando. Quando ele terminava, eu falava só 3 palavras. Pá! Pegava da jugular dele. Que ele, cada vez, ele perdia mais o controle e eu se perder o controle. Tem que ter muita força, viu? Porque, e muito importante, o meu trabalho, eu venho tratar minhas feridas, eu não estava lutando por aquilo dali, né? Mas consegui. Hoje eu tenho amigos ali dentro, tem outros que são profissionais, que a nossa amizade é corporativa, mas tem outros que até frequentam a minha casa. Ai, se são mulher alfa, termo empoderador ou rótulo cansativo? Rótulo cansativo. Machismo importado versus machismo doméstico. Diferença entre Brasil e Portugal no ambiente corporativo. Vamos lá. O mundo é machista. Está longe disso acabar. No Brasil também tem. Sendo que no Brasil tem muitas mulheres no meio corporativo, exatamente no cargo que eu ocupo. Então, talvez os homens no Brasil estejam mais acostumados a lidar com esse tipo de situação. E aqui, não tanto. Mas o machismo está ali. Mas aqui eu sinto mais forte. Mas não vou eximir os brasileiros disso nem. Porque também somos machistas. Exatamente.
Como transformar o Instagram em negócio paralelo sem virar escravo do algoritmo? É possível? É possível. Tem épocas, aliás, as coisas que chegam para mim, chegam assim do nada, e eu fico meio, eu nunca vi essa pessoa. Semana passada eu recebi uma proposta inacreditável. Inacreditável. Eu fui para o cara e falei assim, como é que você chegou em mim? Porque o meu Instagram ele não tem produção nenhuma. Ele uma vez ou outra que eu contrato alguém para fazer uma coisa mais arrumada. Mas eu tenho um estilo de vida e eu tenho uma autenticidade. Não busco essa coisa minha muito autêntica. Eu também tenho um lado, eu sou divertida, mas eu sou ácida. Eu tenho uma coisa, e eu acho que isso é o que traz um pouco o que chama a atenção nas pessoas. E eu decidi que eu não ia entrar nessa neura do algoritmo e que o que tiver que ser. É claro que seria hipocrisia da minha parte dizer, não estou nem aí. Não, claro que eu me preocupo. Claro que da minha forma, eu tento manter ele vivo, ele fazendo alguma coisa. Mas não sou escrava disso. Se tiver que ser, vai ser. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Isso não vai acontecer porque não era. A vida vai seguir por outros caminhos. Eu consegui isso há pouco tempo, tá? Foi um trabalho que eu vim fazendo, inclusive na minha terapia. Eu falei, eu não posso ser escrava disso. Eu tenho que me libertar disso, está me fazendo mal. E eu consegui. Mas continuo trabalhando. Mas eu consigo. Estou conseguindo. Adorei você pontuar a terapia, porque eu sou super fã de terapia e também sei que existe muito tabu em volta. As pessoas falam assim, mas quem faz terapia ou é maluco, ou é quem não consegue resolver os problemas. Ó, eu também faço terapia. Quem não faz terapia. Quem não faz é que não consegue. Você não vai para terapia porque tem problema. É claro que as pessoas associam, você está precisando de terapia. Todo mundo precisa. Você evolui para terapia. Isso que eu falo, você nasce, você ganha a tua certidão de nascimento, deve ganhar o cartão de crédito para terapia. Eu só falo isso. Eu acho assim completamente importante. Eu sou dela, mas eu também sou dela. Essas terapia a vida toda. Projeto Fit 10. Maior lição de viajar ao país treinando com PTs locais? Conta isso pra gente. Foi logo que eu mudei para cá. E eu sempre muito ligada, né, com exercício e projetos e tal. Todo povo que eu conheci no Brasil, como é que tá aí, que dificuldades que você vai ter, porque dizem que Portugal é assim, que Portugal é assado, e é muito recorrente, uma pergunta atrás da outra, de seguidores e pessoas que eu conhecia, e eu parei para pensar. Eu falei, vou fazer um projeto, vou criar um projeto, vou treinar de norte a sul no país, vou viajar esse país inteiro para mostrar que Portugal tem profissionais capacitados como o Brasil. E aí fiz um estudo, fiz uma pesquisa, tive muita ajuda. Tive ajuda de várias pessoas ligadas a essa área. E foi um sucesso, assim, do tipo. Foi quando o Celeiro entrou na minha vida. Que dá! Foi quando o Celeiro patrocinou o meu projeto inteiro. Essa ideia foi maravilhosa, não é? Foi ligado à saúde, a bem-estar e outra coisa, mostrando que, valorizando os profissionais aqui, valorizando a terra que eu tô morando. Aí tinha algumas pessoas que falavam assim, bota um brasileiro no meio. Eu falei, não, eu quero se for português. Então, a coisa aconteceu, eu já tinha chuva de pessoas se candidatando, eu já estava com tudo fechado, com tudo arrumado, e viajei de norte a sul, e foi maravilhoso, foi uma experiência riquíssima para mim. Ai, que legal. E aí, a partir desse momento, como eu fui viajar por várias cidades, as pessoas, os PTs que moravam nos seus, né, num Porto, por exemplo, eu fui treinar com um cara que faz reabilitação. O meu treino com ele foi numa simulação, como se eu estivesse numa montanha, não tinha oxigênio, e o cara treina pessoas assim, ele reabilita pessoas dessa forma, e era dentro de um hospital, o lugar. Então eu ganhei uma notoriedade através desses PTs e vice-versa. Foi quando eu comecei a
ganhar proporção para O marketing na veia, né? exatamente, né? Que eu sou marqueteira. Não é? Voluntariado em São Domingos de Rana e voto de estrangeiros. Por que se engajar? Tô puxando sardinha, né? Por que me engajar? O trabalho social, ele começa para mim. Verdade. O trabalho social, cada vez que eu ia ali, que eu fazia, por exemplo, foi na época, era a cozinha, né? Comunitária. Nós cozinhávamos para cento e não sei quantas pessoas, panelas desse tamanho de comida. Nunca vi a cara dessas pessoas, mas meu amor estava todo ali. E quando eu saía dali, eu saía tão feliz, eu ganhava a minha semana. Eu esperava toda terça-feira, era o dia mais esperado. Então, quando eu falo de trabalho social, acho que o trabalho social começa para você, né? Você que está fazendo um bem enorme, aquilo que você pode fazer para outras pessoas, você pode ajudar, você pode... Tem um monte de coisa. Todo mundo, tu não tem tempo, isso eu já ouvi muito. O que eu poderia ajudar? Pode sim. Sempre pode. Sempre pode, sempre tem uma coisinha para ajudar. E pode ser um mínimo, uma vírgulazinha que seja. Aquilo dali faz assim. Eu vou dizer que foi uma época assim que marcou a minha vida, aquela coisinha. Eu sinto muita saudade desse tempo, Patrícia. Muita, muita. Era muito bacana, né? Muito bacana. Eu acredito também muito nisso que você está falando, né? Que a gente, quando se doa, a gente acha que a gente está dando, mas a gente está recebendo muito mais, né? Bernardo. Já entendi. Corpo forte, mente afiada, coração servido. Falta falar de espiritualidade e antifragilidade. Espiritualidade, resiliência e o plano para os próximos 30 anos. Ui. Planos para os próximos 30 anos. Vou começar de trás para frente. Eu sou do aqui e agora, né? Eu não sou uma pessoa de futuro. Eu acredito que o meu futuro, meus próximos 30 anos, seja totalmente relacionado a hoje. Aqui, por exemplo, essa conversa com você. Eu tenho que plantar hoje para poder chegar lá daqui a 30 anos. Planos. Eu estou lutando para ter minha longevidade, né, bacana, para chegar com saúde, poder levantar, baixar, poder ver meus filhos. Eu acho que o meu plano para o futuro é saúde, continuar com a minha cabeça sã, com o meu corpo em dia, em ordem, para poder chegar lá e aí os projetos e esse futuro acontece. Bíblia, espiritismo, meditação e yoga. Como juntou tudo num Rivotril natural? Filha de judeu, pai judeu, mãe católica. Eu fiz primeira comunhão, eu aprendi a rezar, eu fiz o que todo católico faz e o que todo judeu faz. Eu não sabia disso. Não sabia. Eu ia saber que seu pai era judeu. Gosto disso. Não sabia. Pai judeu. Então, eu fui criada ali com os dois. Nesse meio do caminho, enquanto o pai era vivo, meu pai conheceu o espiritismo e começou a frequentar o espiritismo. Olha, é boa, hein? Não é? Judeu, católico e espiritismo. Adoro! É um samba aí, né? E eu, criança, eu ia com ele, minha mãe não. Eu ia com ele. Então, eu comecei a frequentar centro espírita com 6, 7 anos de idade. E não parei mais. Então, minha religião é Deus, né? Aquele cara lá de cima. A forma como eu lido com tudo isso é tudo junto, misturado. Inclusive, eu estou relendo um livro meu do Chico Xavier. Eu tenho um outro do Newton Bonder, que fala sobre Cabala. Então, são 2 livros que, nesse momento aqui da minha perna, desse acidente, foi onde eu me conectei, foi com o espiritismo, com a Cabala e com essa parte do catolicismo, né, que é muito forte dentro de mim. Então, para mim está tudo muito junto e também as religiões elas se misturam, então, né?
É engraçado, eu também acho isso. Mas se misturam. Tem coisas diferentes e que eu carrego uma de cada um, que eu acho que é isso que me transforma em tudo que eu sou, tudo que eu passo para meus filhos, a forma como eu conduzo a minha vida. O assassinato do pai aos 15 anos moldou qual parte da sua força interior? Difícil. Tanta coisa. Acredito. A sobrevivência, né? Eu tive que sobreviver, porque eu fui criada por um pai que trabalhava para o serviço secreto do exército. Nós não tínhamos uma vida normal. Estava sempre fugindo para um lado para o outro, porque tinha que sair de cena. Para mim, como criança, essa era a minha realidade, não via diferença. Tipo, uma infância até muito privilegiada. Morei na Amazônia, em lugares que convivia com índios. Quando tinha que sumir mesmo, ia para Fernando de Noronha, na época que Fernando de Noronha não recebia visitante. Morei em Fernando de Noronha, tomava banho com os golfinhos, mais ou menos isso. Então, teve todo esse lado. E o meu pai, ele, pelo trabalho que ele tinha, ele me criou desde muito cedo com a morte do lado, me preparando que eu vou morrer em algum momento. Meu trabalho é assim, 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 e eu vou morrer em algum momento. Então eu fui desde criança. Hoje em dia, quando meus filhos nasceram, que eu olhava e falava, cara, meu pai conversava isso comigo. Essas crianças têm 4 anos de idade, essas crianças têm 6 anos. Como é que pode? Mas a arma, por exemplo, meu pai botava a arma na minha frente e essa aqui e me levava para atirar. Eu atiro. Eu luto karatê, me botou para lutar karatê. Eu fui treinada para me defender caso eu fosse sequestrada, que quase aconteceu por 2 vezes. Eu tive um treinamento emocional, psicológico e físico, visando que criança. Olha a força. Sabe? E meu pai morreu. Sendo que, quando meu pai morreu, meu pai foi assassinado, claro. Ele e a equipe dele inteira. Meu pai foi assassinado, minha mãe entrou em estado catatônico. É um choque, né? E teve que ter... E eu fiquei sozinha, digamos assim. E esse momento aí era tudo aquilo que eu aprendi. Que ele foi te ensinar ele vai te preparando para isso. Então eu tive muita força. Eu tive que pegar toda aquela força, eu tive que descobrir aquilo que estava dentro de mim, aquela força, aquela luta para sobreviver. E passei por muitas coisas nesse período, mas muitas coisas ruins. Se estava ruim, se tem um alçapão, embaixo do alçapão ainda tem um buraco maior. Esse que eu falo, tá ruim, pode fazer pior, né? Eu tinha 15 anos e eu só pensava assim, meu pai falava, estude, você tem que ser uma mulher independente, você tem que correr atrás, você não pode depender de homem, você vai escolher o marido que você quiser, ninguém vai te escolher, você tem que estudar. Então, nesse processo, meu pai morreu, minha mãe entrou nesse... Eu fiquei sozinha, morando de favor em casa de famílias, na casa de um, tira outro, acaba outro, né? Não foi fácil. Mas nem para entrar em detalhes. Sim. Tá? Vamos. E eu só estudava. Você só estudar. Estudava. Estava rodando por cima, estudava. Visão de futuro. Viver 100 anos assusta menos se você puder comprar ou fácil. Se eu puder somar muitas experiências positivas, com muito amor, saúde e paz de espírito. Maravilha. Ai, gente, muito bom da você. Obrigada, você. Você é uma inspiração, sempre foi, né? Você é minha inspiração, é a inspiração de muita gente e realmente está sendo muito gratificante estar aqui com você. Mãe, obrigada. Cinquentona. Celane corre de salto no aeroporto depois das 18, de jejum. Qual é mesmo a tua desculpa? Compartilhe esse episódio com aquela amiga que vive dizendo, na minha idade não dá. E me marca para eu carimbar. Marca também a loura, tá? Dá sim, linda. Até o próximo, é 50 e agora. Obrigada.